Gravando. Cadê aqui? Vamos lá. Turma, quando você mandou lá para eles, Leandro, o link? Mandei. Obrigado. Então, continuando, essa regionalização brasileira, criada pelo Pedro Bigger, que dividiu o Brasil em 3 grandes regiões nesses complexos regionais, o Brasil acabou ficando assim. Olha só, deixa eu mostrar mais aqui embaixo. Olha aí como o Brasil ficou. Então, já passei para vocês os critérios. Só que o que é interessante vocês perceberem nessa regionalização que está aí na página 6? Essa regionalização feita pelo Pedro Pinchas Geiger, ela não respeita os limites dos estados. Vocês podem perceber que o norte de Minas Gerais, olha só, o norte de Minas Gerais faz parte da região Nordeste nesse caso. Vocês podem perceber que o Sudeste e o Sul de Tocantins fazem parte da região Centro-Sul. Vocês podem perceber que o Mato Grosso está sendo cortado ao meio e uma parte faz parte, né, da região amazônica, da Amazônia, e a outra parte faz da região Centro-Sul. Por exemplo, o Maranhão, que é esse estado aqui, ó, ele é cortado ao meio. A parte leste pertence ao igual Nordeste. Minas Gerais? Exatamente. A metade leste pertence ao Nordeste e a parte oeste pertencente à região amazônica. Então, o que eu estou falando com a turma, João, é que você chegou agora, é que porque tinha demorado para colocar a senha. Eu esqueci, cara, desculpa. Então, o que acontece? Eu estou falando com a turma, é que essa regionalização feita pelo Pedro Gay, ele não respeita os limites os limites político-administrativos de cada estado. Ele leva em consideração a questão populacional. Um exemplo que eu posso dar para vocês para confirmar isso que eu estou falando é o pessoal de Minas Gerais. Eu conheço pessoas que moram aqui no extremo norte de Minas Gerais, e quando você vai ao extremo norte de Minas Gerais, parece que você está chegando lá no sertão nordestino. É uma região seca, é uma região que o pessoal tem as características igual do nordestino mesmo. Por isso, até a fala? Até a fala, sim. Oh. E olha que o mineiro tem uma fala bem carregada, bem sotaque, né? Mas no norte de Minas, o mineiro, ele não fala igual ao mineiro que a gente está acostumado, ele fala igual ao nordestino. Tá certo? Não sabia disso. Então, essa cultura, a cultura do povo, por isso que eu mostrei lá a questão humanística, né? Porque a cultura do povo é levada em consideração também. Além dessa cultura do povo, que é levada em consideração também, o que acontece? A questão econômica é levada em consideração. Então, das 3 macro-regiões que estão aqui, desses 3 complexos regionais que estão aqui, desculpa, macro-regiões não, desses 3 complexos regionais que estão aqui, o que tem maior atividade industrial é a região Centro-Sul. Tem o maior PIB do nosso país, e é o que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Antes de eu começar a mostrar essas características, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam essa regionalização? Sim. Vocês entenderam que não é respeitado os limites político-administrativos? Sim. Vocês entenderam o porquê que não é respeitado? Sim? Beleza. Então, é importante vocês lembrarem disso tudo. Quais são os estados que são cortados? Pelo menos, não ao meio, mas pelo menos são cortados. Por exemplo, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Minas Gerais. São os estados que uma parte pertence a uma região ou um complexo regional e uma outra parte pertence a um outro complexo regional.
Beleza? Então vamos lá. Uhum. Agora eu vou falar com vocês sobre as características dessas 3 macro-regiões. Mas vai ser muito fácil de vocês lembrarem. Só que se eu fosse vocês, eu fazia a marcação toda da região Centro-Sul, faria a marcação toda da região Nordeste e Mas é mais fácil. faria a marcação toda da região Amazônica. O Por quê? professor vai fazer a gente de escravo nessa última prova. Tenho certeza. Vai mandar a gente copiar. Olha que é para o teste, tá? Isso é o teste. Mas vamos lá. Olha como vai ser fácil de vocês lembrarem. Região geoeconômica Centro-Sul pega grande parte do centro-oeste brasileiro, onde nós produzimos a soja, temos a agropecuária. Nós temos a região aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, com a maior atividade industrial do país. E temos também a região sul, com a extração de carvão mineral, por exemplo. Professor, você está lendo aonde? Eu não estou lendo. Mas está onde? Eu estou falando sobre a região centro-sul. Ah, tá. Então, isso eu estou falando só para vocês terem uma ideia de por que o PIB dessa região, desse complexo regional é o maior. Então, é só vocês lembrarem que o complexo centro-sul do Brasil, ele tem o maior PIB entre os 3 do país. Outra coisa que vocês têm que lembrar, ele tem a maior concentração populacional do país também. É meio que óbvio, né? Aonde tiver São Paulo, sempre vai ter o maior contingente populacional. Ok? Sim. Então, se eu perguntasse na prova quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas no complexo regional Centro-Sul, vocês vão ter que lembrar que é a atividade do agronegócio, por causa lá do Centro-Oeste, né? Com a soja e com a pecuária. Vocês vão ter que lembrar da atividade industrial aqui na nossa região, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E também com a extração mineral, tanto em Minas, como também na região sul do país. Beleza? Uhum. Show. Vamos para o Nordeste. O Nordeste, pessoal, nessa questão dos complexos regionais, ela é a segunda mais desenvolvida, mas é óbvio. Por quê? Porque a região amazônica, a região da Amazônia, das 3, ela é a menos desenvolvida porque ainda tem bastante floresta, vamos dizer assim. Então, o Nordeste, ele está nesse meio termo, tá? Por quê? O que vocês têm que saber do Nordeste? Vocês têm que saber que é uma região que ela vive, presta bem atenção no que eu vou falar aí, ela vive economicamente a sua grande parte do turismo, tá? Mas também algumas atividades são feitas no Nordeste. Por exemplo, a agricultura, ela acontece em partes do Nordeste, aonde, por exemplo, chega a água da transposição do Rio São Francisco. Então, existe até a produção de uva para poder se fazer o vinho. Então, no Nordeste, o que vocês têm que lembrar economicamente? Tem atividade industrial? É óbvio que tem. Tá? Tem industrialização, por exemplo, até mesmo petrolífera, né? com a parte de refino, né? Então, tem industrialização, tem agricultura, só que em menor quantidade, tem a pecuária, tá? Mas o principal que vocês têm que lembrar é do turismo. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então tá. Outra coisa que eu esqueci. Pensando na questão física, pensando em bioma, essas coisas, os biomas encontrados na região Nordeste são a Mata Atlântica no litoral,
e principalmente a Caatinga, que pega o sertão nordestino todo e também o norte de Minas Gerais. Vamos para a próxima. Está acabando, tá, gente? A região Amazônia, da Amazônia, ela é chamada de região verde, né? Por quê? Ela pega os estados brasileiros que deveriam ter a floresta amazônica. Porque, por exemplo, o Pará, Mato Grosso, o próprio Tocantins, são estados que originalmente tinham pelo menos uma parte do seu território coberto por floresta amazônica e mais um outro bioma, uma outra vegetação. Infelizmente, com essa ação do homem, a, a, a floresta amazônica ela vem diminuindo, né? Essa fronteira agrícola ela vem se estendendo, ela vem crescendo e vem causando bastante destruição. Então, o que vocês têm que saber da região amazônica? Vocês têm que lembrar do seguinte, que todos os estados que fazem parte dela, desse complexo regional, fazem parte porque originalmente tinham parte da floresta amazônica em seu território. Isso é o principal critério. Agora, vocês estão me ouvindo? Gente? Sim. Ah, tá. Sim. Não, porque tá piscando ali. Mas vamos lá. Ah, meu também tá. O que vocês têm que lembrar da economia? Presta bem atenção no que eu vou falar, hein? É uma economia extrativista. A principal atividade econômica da região da Amazônia é uma economia de extração. A Ronaldo extrai o quê? Extrai produtos da natureza, tá certo? Por exemplo, o próprio Guaraná, o açaí, deixa eu pensar mais o quê? O babaçu, para poder fazer shampoo, cosméticos em geral. Então, tudo isso é retirado da natureza, dessa região. Mas também existe a extração mineral, por exemplo, o minério de ferro que é feito no estado do Pará. Tá certo? Ok? Ok. Então, vamos passar adiante. É a região menos desenvolvida, tá, gente? Agora, Mas então por que tudo que eu compro daqui da minha casa tá falando Polo Industrial de Manaus? Boa pergunta. Por quê? Porque o que acontece? O governo brasileiro, ele tentou levar o desenvolvimento durante o governo militar, ele tentou levar o desenvolvimento para essa região. Só que, infelizmente, ele não conseguiu fazer de uma forma correta. Então, quando ele criou a Zona Franca de Manaus, ele que eu falo do governo federal, o governo federal tentou fazer com que grande parte da população brasileira fosse para a região norte para poder desenvolver aquela área, como São Paulo se desenvolveu também. Mas não deu certo. Ainda existe a Zona Franca de Manaus, aquela região se desenvolveu bastante, mas a grande parte da região norte não. E por que quase todos os seus produtos aí são da Zona Franca de Manaus? Porque, como o próprio nome já diz, é uma zona franca. O que é uma zona franca? Ela é, vamos dizer, é quase de graça produzir lá. Quase de graça. Então, uma indústria prefere produzir lá e gastar com transporte para chegar as coisas até aqui, do que produzir aqui, que é muito caro. Entendeu? Uhum. Então, beleza. Continuando. Agora, pessoal, para a gente poder encerrar e eu passar o exercício, está mostrando esse mapinha aí, ó, de novos territórios que podem aparecer no nosso país. O que é isso? Ixi, Isso daí são, presta bem atenção no que eu vou falar, são possibilidades, tá? São projetos de novos estados dentro do território que nós já temos. Não. Peraí, professor. Vai fazer um estado? Pelo menos podia colocar o nome decente, né? Estado do Triângulo. Ah, vai cagar no mato, Estado do Triângulo. Então, o nome, para eles, é o menos importante. Mas o que vocês têm que saber? Ridículo.
que vocês têm que saber disso? O que as populações dessas pequenas regiões que vocês estão vendo aí, que não são regiões oficiais, tá, gente? Isso não é oficial. Eles alegam que as características dos povos de cada regiãozinha dessa, ela é característica. Só tem ali. Então, é o que eles defendem para tentar se emancipar dos seus estados. Por exemplo, o sul do Piauí, o oeste da Bahia. Que vocês Professor, viram. onde fica... Não, deixa, depois eu pergunto. Pode falar. Não, deixa, depois eu pergunto. Então, mas na verdade, o que vocês têm que saber é que quem lidera, quem cria essas ideias de ter uma nova regionalização são os políticos dessas regiões. Por quê? Por quê, Ronaldo? Porque os municípios que ficam em cada regiãozinha dessa recebem uma verba do governo muito menor do que o governo do estado. Já imaginava que era a ver com dinheiro, mano. Esses políticos são muito safados, cara. São sim, infelizmente são. Então, o que acontece? Na ideia desses políticos, se eles conseguem transformar essas regiões em estados, o repasse do governo federal vai aumentar e vai aumentar mesmo, porque o estado recebe mais do que os municípios. Então, a ideia é essa. Meu Deus do céu. Tomara que não consigam. Mas não vão conseguir, não vai conseguir não, sabe por quê? Já tentaram fazer isso no Pará. Aqui, ó, onde vocês estão vendo região 5 e região 6, eles tentaram se dividir, sair do estado do Pará. Fizeram um plebiscito. Plebiscito é quando coloca para votação do povo e o povo não quis. Tá? E isso foi liderado por alguns coronéis lá da região, justamente para fazer o que eu estou falando. Tá certo? Então lembre-se disso, tá bom? Ai, que povo ganancioso, hein? Bem ganancioso. Alguma dúvida sobre isso? Não. Então, turma, presentinho para vocês, página 8 e 9. Era Você pra já fazer. mandou Era... Oi? Não mandou, não. fazer. Eu já Esse fiz, aí? já mandou fazer. Aham. Bom, Fez não. então vamos fazer o seguinte. Esse aí era para vocês terem me enviado, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Os que não me enviaram vão fazer agora. E eu vou terminar. E eu vou terminar de fazer. E eu não enviei ao